Vamos lá, queridos. Dar continuação aqui a nossa leitura aí, ao nosso plano de leitura aí do Novo Testamento. Estamos lá no livro de Atos. Hoje vamos estar lendo o capítulo 7. Ok? Vamos lá então. Quero já começar lendo aqui. Capítulo 7 de Atos. Vamos lá, todos sejam bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa tarde. E nós vamos estar aqui lendo capítulo 7 de Atos. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais. Foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi expulso, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia.
Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Quem vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim? É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarias, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Bom, queridos, rapidinho para nós entrarmos aqui no capítulo 8. Aqui nós vemos algo muito interessante na palavra aqui. Estevão, antes de ser ali um mártir, né, alguém que foi realmente morto pela causa de Cristo, ele realmente dá uma explanação muito interessante aqui, nós vemos. Queridos,
a semelhança de Estevão, nós também temos como base o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a sombra do que haveria de vir, ou seja, ele não era completo. Ele se completa no Novo Testamento. E Estevão, já sendo parte da igreja, já sendo parte do começo de tudo isso, o que ele faz? Ele traz o plano de Deus desde os pais, desde os patriarcas, desde Abraão. Ele começa a falar: Deus chamou Abraão quando disse para sair da sua terra, da sua parentela, ir para o lugar onde o Senhor mostrou, e assim ele obedeceu. O Senhor disse para Abraão que o seu povo sairia daquela terra, passaria por um tempo de escravidão, numa terra que foi o Egito, e depois de 400 anos o Senhor viria julgar essa terra, para que o povo fosse liberto. Ou seja, meus irmãos, tudo aqui foi revelado. Eu acho muito interessante, se você olhar aqui no capítulo 7 de Atos, você vai ver a base mais forte teológica de um homem que amava o Senhor, de um homem que morreu pela causa do Senhor, Estevão. Ele dá uma explanação, ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala de Davi, ele fala de Salomão, e aí quando ele chega ali, ele diz assim, e tudo isso o Senhor fez, e as pessoas não entendendo o que Deus estava fazendo, eles resistiram, eles endureceram os seus corações. E aí ele pega e volta e fala para eles: e vocês estão fazendo a mesma coisa hoje. Esse Cristo que se entregou, esse Cristo que morreu pela causa de cada um de vocês, hoje está sendo realmente traído por vocês, porque vocês não têm dado ouvidos ao Espírito Santo. E por ele confrontar, por ele trazer isso, ele foi morto pela causa de Cristo. Mas algo muito interessante, queridos, porque quando Saulo é morto, diz que as suas roupas foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando Estevão está sendo morto, as suas roupas colocada aos pés de um jovem chamado Saulo. E nós vamos ler, eu vou ler agora o capítulo 8, depois nós vamos ler o capítulo 9, e no capítulo 9 nós vemos a conversão de Saulo, que é Paulo. Então eu quero dizer para vocês, queridos, preste atenção, o que nós estamos vendo aqui, a construção, como esses homens foram alcançados, como esses homens se tornaram um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então, isso não é diferente para nós hoje, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que busca encontrar, que busca ver um coração inclinado e rendido a Ele, para que Ele possa fazer, para que Ele possa conduzir as nossas vidas como uma testemunha de Cristo Jesus. Então vamos lá, capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha que interessante, preste atenção. Há uma perseguição ali muito forte, e o que acontece? Eles começam a se espalhar, e diz que aonde eles iam sendo dispersos, eles não iam se escondendo, eles permaneciam fazendo o propósito pelo qual o Senhor concedeu a eles. Então nós aprendemos aqui, queridos, que independente, eu preguei isso esses dias, independente do ambiente externo, nós precisamos entender que o propósito não pode ser roubado nas nossas vidas. Verso 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha que interessante, o reino de Deus se manifestando com grande alegria numa cidade. Verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto.
ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Presta atenção, queridos, rapidinho para nós
começarmos aqui o último capítulo, o capítulo 9. Olha que interessante. Eu estava lendo aqui e me veio isso ao coração. Se eu e você olharmos aqui, nós vamos ver um homem chamado Simão o Mágico, nós vamos ver ali também esse eunuco. E é muito interessante que a grande questão das pessoas, a grande procura sempre foi por um homem, alguém que realmente fosse a expressão exata, alguém que pudesse realmente reverenciar e adorar. Se você olhar Simão o Mágico, ele mesmo era conhecido como, ali no verso 10, fala assim, o grande poder, este homem é o poder de Deus. É muito interessante que sempre está focado no homem. As religiões, elas sempre estão focadas no homem. É a forma de como o homem alcança, de como o homem se consegue estar no centro de todas as coisas. É o humanismo. E nós vemos aqui, queridos, que esse é um grande aprisionamento e um grande engano. Nós não temos vida em si próprio. A vida que realmente, a vida eterna, a vida que realmente completa e torna eu e você pleno, é a vida de Jesus. É a vida do plano de Deus, é a vida que veio para restaurar, resgatar eu e você ao plano original. Se você olhar ali o eunuco, quando ele lê Isaías, o que ele fala? Será que esse profeta, ele está falando de si próprio? De quem que ele está falando? Você vê que sempre é a busca por alguém, sempre a busca. E o que acontece? Filipe ali, não, ele começa a pregar e falar sobre Jesus. Amados, nós reconhecemos que nós somos testemunha dele, não testemunhas de nós próprios. Um testemunho na sua e na minha vida não é para que nós possamos de alguma maneira exaltar que algo aconteceu em nós ou isso ou aquilo, não. A grande razão de tudo na nossa vida é Cristo. Cristo precisa ser tudo em nós. Cristo tudo através de nós. Era o nome de Jesus que estava sendo ali pregado, era o nome de Cristo que estava sendo ali, sabe? Por que hoje nós vemos assim o mundo se voltando contra a igreja, se voltando contra os evangélicos, contra isso, contra aquilo? Por que, amados? Porque às vezes até estas coisas podem de alguma maneira estarem querendo estar acima do nome de Jesus. Nós precisamos voltar à essência, e a essência sabe qual é? O nome que está sobre todo nome é Cristo Jesus. Nenhum título apagará o verdadeiro nome. É o nome de Cristo que precisa ser conhecido em nós e através de nós. Vamos lá, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo eles, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim
um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Já vamos para o verso 26. Interessante, né, queridos? O perseguidor agora virou perseguido. Aqui a gente está vendo agora Paulo tendo que fugir. Paulo, os irmãos colocaram ele num cestinho e desceram ele ali pelo muro, pela muralha ali, para ele sumir dali, porque percebeu que os caras tinham tramado para matar ele. Vamos lá para o verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Verso 32, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarono, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com ela. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém, queridos? Encerramos aqui o capítulo 9.
Eu quero orar com você e nós vamos estar aí encerrando esse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero te engrandecer, te glorificar, Senhor, por mais uma tarde, por mais um começo de tarde que o Senhor nos proporciona. Pai, nós de maneira nenhuma queremos perder, Senhor, esse dia ou desperdiçar aquilo que o Senhor tem de tão valioso para nós, a tua palavra, a verdade que o Senhor tem a ministrar os nossos corações. Por isso aqui nós buscamos aqui meditar, nós buscamos aqui ouvi-la e pedimos ao Senhor que a revelação, aquilo que só tu, Espírito de revelação e sabedoria pode fazer, concedido por ti, ó Pai, venha e adentra o nosso íntimo, iluminando os olhos do nosso coração. Nós oramos, Pai, colocando nossas vidas diante de ti, Pai, e pedindo que a tua palavra nos guie e nos conduza a cada dia para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço junto aos meus irmãos. Nos dê um começo de tarde, Pai, maravilhoso na sua presença. Logo mais nesse culto também, que o Senhor possa falar conosco, ministrar os nossos corações, nos despertar com fome e sede pelo Senhor. É a nossa oração, a qual nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, cada um de vocês.